Saudações, amigos. A todos muita paz e muita luz. Eu venho hoje com a responsabilidade de falar sobre Allan Kardec. É muito importante que a gente tenha ao menos um mínimo conhecimento a respeito da vida e da obra do codificador da doutrina espírita. Mesmo porque a própria doutrina, além de consolar, além de acolher, ela nos incentiva a buscar o conhecimento e a verdade. E agora, em outubro, nós comemoramos o aniversário de nascimento de Allan Kardec. Seu nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Sempre foi uma criança muito inteligente e, aos 10 anos de idade, foi enviado para a Suíça para estudar no melhor instituto de ensino da Europa, o Instituto Pestalozzi, de quem foi aluno, depois se tornou um colaborador e, ao sair de lá, se tornou um dos maiores divulgadores do seu método de ensino. A formação acadêmica do professor Rivail, como era chamado, era realmente invejável. Ele falava corretamente não só o francês, mas também alemão, inglês, espanhol, italiano e holandês. Publicou diversas obras na área da educação e várias dessas obras foram incluídas no currículo da Universidade da França. Ele dava aulas de matemática, física, química, anatomia, astrologia. Ele estudou por muitos anos o magnetismo de Mesmer, foi membro de várias academias culturais e científicas, e ao longo do tempo ele construiu um nome que se tornou referência na área da educação, não só na França, mas em vários pontos, vários lugares da Europa. E foi nesse meio acadêmico que ele conheceu Amélie Gabriel, também professora, escritora, com quem se casou e se tornou o grande amor da sua vida, e que foi fundamental em todos os aspectos, não só na obra, mas tanto na vida do professor Rivail. E só após 50 anos de uma vida dedicada ao estudo, a virtudes acadêmicas e morais, que ele começa a receber os primeiros chamados da espiritualidade para a sua verdadeira missão. No ano de 1854, mais ou menos 6 ou 7 anos após os fenômenos mediúnicos ocorridos com as irmãs Fox nos Estados Unidos, as mesas girantes, as reuniões com mesas girantes se tornavam uma febre em toda a Europa. Essas reuniões consistiam em, através da mediunidade de algumas pessoas, as mesas se moviam, as mesas levitavam e, de uma forma rudimentar, acabavam até respondendo algumas perguntas. E isso acabou chegando aos ouvidos do professor Rivail, que num primeiro momento atribuiu esses fenômenos à eletricidade ou mesmo ao magnetismo e disse que era só alguma coisa passageira, um modismo passageiro. Mas, por causa da credibilidade e da insistência dos amigos, ele acabou assistindo uma manifestação espiritual. E ele acaba ficando impressionado com aquilo. Mas, sendo ele um homem da ciência e sendo cético, ele não podia aceitar aquilo sem buscar respostas coerentes através de estudos sobre as causas daquele fenômeno. Ele precisava de encontrar um motivo racional para aquilo que estava acontecendo. Então ele começa a frequentar as reuniões e aplicar as mais diversas técnicas de verificação e experimentação que ele conhecia. Era necessário que ele não tivesse nenhum truque, que ele estivesse realmente sem nenhuma dúvida de que aquilo era fenômeno causado por espíritos. E depois de duvidar muito, de experimentar, ele acaba se convencendo de que estava diante de fenômenos espirituais.
A partir daí ele começa a perceber que os espíritos que se comunicavam não tinham, não mantinham as mesmas características de quando estavam encarnados. Se fossem brincalhões, seriam espíritos brincalhões. Se fossem pessoas sérias, seriam espíritos sérios. Assim ia com o caráter, assim ia com a inteligência, enfim. Ele tinha que tomar cuidado com as comunicações que recebia. No entanto, o mais importante naquelas comunicações era a certeza de que ele estava diante do mundo invisível, de que ele estava se comunicando com o mundo invisível. E a partir daí ele começa a levar a frequentar essas reuniões e apresentar questões sobre a natureza do mundo, sobre psicologia, filosofia. Ele acaba obtendo respostas super coerentes, bem profundas e racionais. Uma curiosidade é que algumas dessas médiums que ele consultava tinham 14, 15 anos, ou seja, elas não tinham como responder a perguntas elaboradas pelo professor. E isso deixava ele ainda mais impressionado. E foi numa dessas reuniões que ele tem contato pela primeira vez com aquele que seria o seu orientador, que se apresentou como Espírito da Verdade. E afirmou ainda que havia uma missão aguardando pelo professor Rivaio. A partir desse momento, ele elabora todo um sistema de trabalho que consistia em obter a resposta de uma série de perguntas de várias fontes diferentes, ou seja, ele contou com a ajuda de 10 médiuns de várias cidades diferentes da Europa com quem ele se comunicava por correspondência, além das comunicações que ele frequentava na casa de algumas pessoas que se mostravam sérias e de confiança. E ao todo ele reuniu 50 cadernos com as comunicações que ele recebia. Ele recebia, comparava, organizava, catalogava e deixava tudo arrumadinho para poder executar o trabalho, para depois ele notar que aquilo poderia dar um livro. E depois de tudo aquilo, todo esse trabalho complexo que só um espírito da envergadura acadêmica do professor Rivaio conseguiria realizar, ele ainda depois de tudo pronto, tudo organizado, ele submete esse trabalho ao Espírito da Verdade. Porque era necessário que nada ficasse incorreto, obscuro ou mesmo duvidoso. Ele tinha plena consciência da importância daquele trabalho para a humanidade. Outro fato é que o professor não se considerava autor dessa obra. E por ter consultado diversos espíritos, ele intitulou a obra de O Livro dos Espíritos. E para que essa obra não fosse associada ao seu nome e por causa disso ficasse restrita ao meio acadêmico, ele gostaria que essa obra tivesse acesso a pessoas de diversas culturas, diversos níveis sociais, ou seja, que chegasse a todo mundo. Ele assina com o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec foi o nome que ele descobriu ter usado numa encarnação remota em 58, 52 a.C., quando foi um importante sacerdote druida. E a partir daí, em 18 de abril de 1857, é publicado o Livro dos Espíritos, constando de 501 perguntas e respostas, contendo a síntese da doutrina espírita. 3 anos depois, ele recebeu uma revisão e passou a ter o formato de 1019 perguntas e respostas, que é o formato atual agora. Após o Livro dos Espíritos, ele escreve mais 4 obras que seriam o corpo básico da doutrina espírita. São elas o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo,
o Céu e o Inferno e a Gênese. Além das 5 obras da doutrina espírita, ele ainda cria e preside a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita. Ou seja, ele dedicou toda a sua vida em tempo integral à divulgação da doutrina dos espíritos. Ele desencarna em 31 de março de 1869, deixando entre nós a era espírita cristã, que até hoje vem acolhendo, vem amparando e vem trazendo a verdade através da mensagem do Cristo a todos nós. Eu espero que eu tenha conseguido passar de uma maneira até rápida um pouquinho da história do codificador da nossa doutrina. E eu deixo aqui uma sugestão para que seja feita uma pesquisa sobre a sua biografia, que a gente pode encontrar em livros, em documentários, seja na internet ou videoaulas nos centros espíritas. E também tem o filme que tem o seu nome. Vale a pena, são histórias muito bonitas, são exemplos de perseverança, de coragem, de força, e é bom para a gente entender o meio em que nasceu a doutrina, que tanto nos ajuda e tanto nos auxilia. Mais uma vez, espero que todos estejam bem, que Deus abençoe. Muito obrigado e até uma próxima.